finalmente chegamos ao terceiro ponto do esboço simplificado de Deuteronômio. E nesse terceiro ponto nós temos aí a palavra cuidado, que são as profecias sobre o futuro de Israel. E dos capítulos 27 ao 34, aqui nós temos o terceiro discurso, onde Moisés vai mostrar para o povo que a lei deveria ser escrita em pedras assim que atravessasse o Jordão, deveria ficar exposta claramente, a fim de que não se esquecesse. Veja, do verso 1 ao 10, Moisés vai estar passando isso para o povo. E no segundo ponto, nós temos aqui a promulgação solene da lei, bênçãos e maldição, na segunda parte do capítulo 37, que começa no versículo 11. Essa promulgação solene da lei nos dois montes, Monte Gerizim e Monte Ebal, onde foram pronunciadas as bênçãos e a maldição. Nesse mesmo dia, Moisés ordena ao povo que, ao atravessar o Jordão, eles deveriam estar ali no monte, que seriam pronunciadas as bênçãos e maldições, e a vida da nação seria guiada de acordo com a fidelidade ao pacto firmado e concordado entre eles ali nos montes Ebal e Gerizim. No Monte Gerizim ficariam ali, veja no versículo 12, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim estariam ali sobre o Monte Gerizim para pronunciar as bênçãos. E no Monte Ebal estavam ali Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Eles estariam ali no Monte Ebal para pronunciar a maldição. E aí os levitas, em alta voz, dirão a Israel. Aí eles iriam pronunciar as bênçãos e as maldições, e o povo ia confirmar amém. Então você veja que as maldições seriam para os idólatras e para aqueles que violassem princípios para com o próximo. A maldição viria em todas as áreas da vida. E as bênçãos, toda a história futura de Israel, dessa nação, está aqui profetizada por Moisés. São capítulos admiráveis, profecias cumpridas literalmente na vida da nação. As bênçãos seriam, claro, desfrutadas de acordo com a obediência, mediante a obediência, e em todas as áreas da vida, assim como as maldições atingiriam todas as áreas da vida. Veja aí algumas bênçãos decorrentes da obediência: prosperidade no comércio, alimento diário, ausência de fome na terra, vitórias militares sobrenaturais, né? Colheitas de grande riqueza, sucesso em todas as atividades. Israel estabelecido como povo sagrado de Yahvé, Israel maravilhosa seria perante as nações, seria reconhecida perante as nações. Prosperidade na agricultura e domesticação de animais, chuva abundante em uma terra sedenta, nunca há necessidade de tomar emprestado, poder de dar ou emprestar a outros, líder das nações. Então, essas eram bênçãos que estariam vindo para a vida do seu povo, para a vida de Israel, caso eles estivessem em plena obediência aos princípios estabelecidos ali. Agora veja as maldições: destruição de todo tipo, doenças secas, derrotas em batalhas, doenças físicas e mentais, opressão e roubo, exílio, perda das colheitas e fome, aquelas causadas pela desobediência. Veja aí, as referências bíblicas estão nos slides, vocês podem ir acompanhando. Cidades dominadas, destruídas, destruição de toda a nação. Então você vai ver que algumas coisas vão se cumprir. Você pode acompanhar na apostila de vocês que o povo dos pactos castigados vai ter uma comparação entre Levíticos, Deuteronômio, 1 Reis e Amós. Tem aí algumas comparações para vocês verem o cumprimento dessas coisas, dessas promessas ou dessas maldições vinda na vida deles, naqueles que desobedecessem, e as bênçãos também na vida daqueles que obedeceram. Então, as provisões do Pacto Palestino seriam as condições sob as quais o povo de Israel deveria entrar, possuir e reter a terra prometida, são aqui estipuladas. O Pacto Abraâmico incluía uma provisão para Israel ter um território. Isso era uma promessa de Deus lá em Gênesis 15, versículo 18. E o Pacto Palestino confirmou e condicionou essa provisão de Deus. A dispersão seria castigo
dos desobedientes. Veja Deuteronômio 28, a partir do 63 até o 68, e no futuro Israel haveria de arrepender-se, caso, veja Deuteronômio 30, verso 2, caso eles não obedecessem, eles haveriam de se arrepender. A volta de Yahvé, a fim de abençoar o seu povo, reverteria as condições adversas, e aí você vai ver algumas referências, tanto no Deuteronômio 30, verso 3, Amós 9, 9, ao 14, Atos 15, 14 ao 17. Os israelitas seriam restaurados à terra prometida, haveria a conversão nacional de Israel, os opressores de Israel seriam julgados e a nação de Israel desfrutaria de prosperidade sem precedentes, caso obedecesse, estivesse em plena obediência aos princípios estabelecidos por Deus ali no Pacto Palestino. Veja aí no versículo 20, capítulo 29, de 1 ao 30, 20, a reiteração do pacto ensinou-nos que, apesar das maldições que figuram nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, nada poderá impedir finalmente o avanço dos pactos firmados por Deus. Há um total de 8 pactos, a saber, o pacto edêmico, lá no Éden, tá? O pacto que o Senhor firma lá no Éden, Gênesis 1, 28, o pacto adâmico, Gênesis 3, 15, que todos nós sabemos, quando Deus diz que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, o pacto noético ou noáitico, 9:1, o pacto abraâmico, Gênesis 15, 18, mosaico, Êxodo 19:1, palestínico, que está aqui em Deuteronômio 29:1, davídico, 2 Samuel 7, 13, 16, e o novo pacto, que é em Hebreus 8, 8. Então, nós temos aí os 8 pactos estabelecidos, e aí Deus está firmando com a sua nação um compromisso de fidelidade, claro, não somente da parte do Senhor, mas da parte do povo também. Os pactos e as promessas entre as duas formas, né, eram um compromisso entre as duas partes, né? E aí nós temos essa palavra pacto, é usada para designar a maneira de Deus tratar com o homem e entrar em aliança com ele. Os pactos trouxeram as promessas de Deus para um povo obediente às suas condições morais. Evitar a idolatria era sempre a primeira exigência, mas muitas infrações morais quebravam os pactos. Não só era a idolatria, era a primeira exigência, era a idolatria, evitar a idolatria, porque Deus era único, queria ser adorado como o único Deus, como o único Senhor, e aí nós temos essa exigência divina. Vocês podem observar que o povo dos pactos era idealmente um povo distinto dos demais, era um povo diferente, era um povo separado, um povo que adora o Senhor. E uma grande nação dentro de sua própria terra. Veja aí que Deus, no pacto abraâmico, Deus vai falar isso. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. A lei foi dada como guia da vida aos obedientes. Isso aqui está escrito no pacto mosaico. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ordeno para cumprides, para que vivais. Deuteronômio 4, versículo 1. Conquista da terra palestina, o lar do povo, era o ideal do pacto palestino. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Isso está em Deuteronômio 28, 1. A perpetuidade da fidelidade do reino de Davi, cumprida em grau maior em Cristo, filho de Davi. Isso aqui é o pacto davídico, estabelecendo essa fidelidade do Senhor para com a casa de Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 2 Samuel 7, 13 e 16. Então, nós temos aí a renovação da aliança com o povo, expõe as temíveis consequências da apostasia, garante ao povo que, servindo a Deus, eles teriam o caminho da vida, servindo aos ídolos, eles teriam o caminho da morte. Então,
Eram essas as exigências divinas. A vida de Cristo como profeta é mencionada pela primeira vez nessa profecia de Deuteronômio 18 ao 19. Moisés é um tipo de Cristo, de muitas maneiras, visto que ele é uma figura bíblica de Cristo que preenche, corresponde, né, aos três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Ele funciona como esses três líderes da nação. E como Cristo, Moisés também corre risco na infância de ser morto, né? Então tem algumas semelhanças aí com a história do Messias. E aí no capítulo 31 ao 34 nós temos a despedida de Moisés. Moisés diz ao povo que quando acontecerem a bênção ou a maldição, se eles se recordassem, se arrependessem, Deus traria todas as bênçãos para a vida deles. Então, a mensagem de Deuteronômio para nós hoje. A mensagem foi dirigida especificamente para uma geração mais jovem de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Entretanto, transmite princípios e verdades teológicas eternos e adequados à igreja e ao mundo de hoje. Aquela nova geração de israelitas serve como modelo de povo de Deus em todas as eras. Nós, a exemplo deles, somos um povo com um passado em que Deus agiu para nossa salvação e revelou sua vontade para a nossa vida em todos os pactos que ele estabelece com a nação. Mas não basta possuir orgulhosamente uma herança de fé. Nós, como eles, somos um povo com presente, precisamos também nos dedicar pessoalmente a Deus hoje. Por fim, nós, a exemplo deles, somos um povo com um futuro que depende da nossa fidelidade contínua a Deus. Os princípios não mudam só porque era o povo de Israel, era um povo diferente. Nós somos povo de Deus e devemos também ser guiados pelos princípios do Senhor. A aliança de Deuteronômio prenuncia aquela nova aliança, não escrita em pedra, mas no coração dos homens. Jeremias vai falar sobre isso lá em Jeremias 31, 33 ao 34, que por fim se cumpre em Cristo. O Deus de Israel redimiu o povo da servidão e do caos e escolheu identificar-se com eles numa aliança eterna, em seu Filho Jesus Cristo, e por meio dele, ele oferece pela graça o mesmo para todos os povos em todos os lugares da terra. Então, assim, nós encerramos o livro de Deuteronômio, lembrando que os princípios determinados por Deus para Israel são também para toda a igreja, em todos os tempos, em toda a história. Que o Senhor nos abençoe, nos instrua através da sua palavra e que possamos, como povo de Deus, receber todas as bênçãos de Deus pela fidelidade que temos ao Senhor. Que Deus nos ajude. Moisés, ao despedir-se, o texto diz que não houve profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face, a quem Deus revelou todo o futuro da nação. Então, que Deus nos ajude e levante hoje profetas assim, para que tenhamos a sua palavra e possamos segui-la em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.